Olá, pessoal! Hoje, então, nós faremos o esclarecimento de dúvidas da questão 9, tá? E essa questão eu vou explicar algumas coisas para vocês, bem importantes. Então, assista ao vídeo, ok? Essa questão, ela fala que este gráfico representa o salário de funcionários de uma empresa. A questão completa eu vou deixar no final do vídeo, tá? A primeira questão que está pedindo ali, na letra A, está pedindo quantos funcionários tem essa empresa. Então, basta eu somar. Eu tenho 28, 22, eu chego a 70 funcionários. Na questão B, pede o quê? Está pedindo o salário médio destes funcionários desta empresa. Eu não estou pedindo o salário médio da empresa, que a empresa paga. Eu estou pedindo o salário médio dos funcionários. Então, eu uso aquela fala, toda vez que uma informação depende da outra, eu não posso simplesmente fazer a média aritmética. Por quê? Eu vou mostrar para vocês agora, talvez vai esclarecer ou clarear a ideia de alguns. Imaginem aqui, ó, eu tenho 28 funcionários que ganham R$1.000. Seria como se eu escrevesse assim para fazer a média, tá? 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Eu ia somar 28 vezes 1.000. Por quê? Porque eu tenho 28 funcionários que ganham 1.000. Eu não tenho a quantidade igual de funcionários para cada faixa salarial. Então, para não fazer esta conta aqui, que seria a média aritmética, tá? Porque no final eu somaria 28 vezes 1.000, 22 vezes 1.300, 9 vezes 1.600 e eu ia dividir todo esse somatório aqui pela quantidade de funcionários. Não seria isto? Seria. Eu não posso simplesmente pegar e somar isso daqui e dividir. Lembrando, tudo vai depender da pergunta do enunciado. Se tivesse pedindo no enunciado o salário médio que a empresa paga, bastava eu somar esses valores aqui embaixo, ó, do eixo X e dividir pela quantidade que eu somei. Mas está pedindo o salário médio dos funcionários. E eu tenho uma quantidade diferente de funcionário para cada faixa salarial. Se eu prefiro fazer isso, faça. Então, você vai pegar 28 vezes o 1.000, mais 22 vezes o 1.300. Isso não está lembrando vocês de alguma coisa? Está, eu sei que vocês agora compreenderam. Então, esta informação aqui, ó, ela está diretamente relacionada com a quantidade de salários. Então, por isso, eu vou simplificar meu cálculo. Em resumo, a média ponderada é uma simplificação do meu cálculo. Então, eu não vou escrever 28 vezes o 1.000, 22 vezes o 1.300, mais 9 vezes o 1.600, mais 6 vezes o 1.900, mais 3 vezes o 2.200 e mais 2 vezes o 2.400. Faltou espaço aqui. Tudo isso eu vou dividir pela quantidade de funcionários, porque eu quero saber o salário médio dos funcionários. Isto daqui é uma forma simplificada de eu escrever assim, ó. Aqui é como se eu botasse tudo em rol. E esse rol eu fizesse um somatório e dividisse pela quantidade de funcionários. Então, agora aqui eu faço essas multiplicações, estas somas. Essa multiplicação aqui vai dar 28.000. Esta outra multiplicação aqui vai dar 28.600. 14.400. 6 vezes 1.900, 11.400. 3 vezes 2.200, 6.600. E mais 4.800. Tudo isso, novamente, eu divido por 70. Fazendo esse somatório todo aqui, eu chego à conclusão de 93.800. Dividido por 70, dá 1.340. Esta é o meu salário médio dos funcionários, ok?
Então vamos ler com bastante atenção o que pede a questão. Desculpe me tornar repetitiva, mas a média ponderada nada mais é do que uma simplificação, podemos dizer assim, da média aritmética. Porque imaginem o tamanho que ficaria essa conta, assim já está extensa, nem deu espaço suficiente no meu quadrinho. Se eu escrever 28 vezes aqui, somar com 22 vezes o 1.300, então é um resuminho da média aritmética, certo? Se eu tivesse pedindo o salário médio da empresa, bastaria eu fazer aqui embaixo, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, feitoria Lomba Grande, ok? Então, este é o meu salário médio dos funcionários, ok? Na letra C está pedindo a mediana. Na B era a média, né? A média do salário. E a C é a mediana. Como eu faço a mediana? Pessoal, isso é uma opção de vocês, tá? Eu poderia fazer a mediana fazendo a minha tabela, ok? Fazendo a frequência simples, a frequência acumulada, porque para mim calcular a mediana eu preciso da frequência acumulada. É como se eu fizesse assim, ó, R$1.000, 1.300, 1.600 e assim vai indo, tá? Quantos aqui? 28, 22, 9, 6 e assim vai indo. A frequência acumulada para calcular a mediana, aqui eu faria 28, aqui já daria 50 e assim por diante, ok? Mas vamos lembrar assim, ó, um jeito muito simples de fazer ela. Não vamos pensar no rol, porque nessa situação aqui ficaria enorme este rol. Vamos pensar que a mediana, basta eu pegar, porque a fórmula é isso, tá? Só porque ela é escrita desse jeito aqui, ela assusta um pouco, né? Para calcular a mediana, basta eu pegar a frequência simples, a soma dela, e dividir por 2. Quem é minha frequência simples aqui? Eu preciso fazer a tabela? Não necessariamente, né? Isso vai do critério de cada um de vocês. Mas a minha frequência simples, o somatório disso quer dizer que é tudo o que foi pesquisado. Quem é o total, ou quem foram as pessoas pesquisadas aqui? Foram os 70 funcionários. Eu divido por 2, dá 35. 35 é o quê? Lembre, é a posição que ele está localizado. Se eu lembrar do conceito, eu tenho que fazer minha frequência acumulada. Mas vamos pensar assim, ó. Se ele ocupa a posição 35, ok? Segundo o conceito, ela está localizada no primeiro número, ou primeiro número imediatamente superior a este. Aonde está localizado isso na minha tabela? Não está localizado aqui? Está, né? Logo, eu já sei a minha mediana. Mas vamos pensar que eu tenho um gráfico para mim, eu tenho tempo lá no Enem, eu não posso ficar perdendo tempo, então eu não vou fazer minha tabela. Se eu encontrei aqui a posição 35, mas lembrem que aqui é par. Então, se eu pegar e botar 70 palitinhos, um do ladinho do outro, eu não vou ter 35 para um lado e 35 para o outro, logo eu vou ter 2 aqui no meio. Quem são esses? O 35 e o 36. Eu vou ter aqui no meinho a posição 35 e a posição 36. Aonde ela está localizada aqui dentro? Se aqui eu tenho 28 funcionários, ou seja, 28ª posição, até aqui eu já tenho 50 funcionários. Então, a minha mediana, ela está localizada aqui dentro, porque a posição 35 está aqui dentro. E a posição 36 também está aqui dentro. Então, neste caso aqui, eu não preciso nem fazer a média, porque as duas posições, elas estão exatamente na mesma faixa salarial. Então, basta eu responder lá na minha questão que a mediana é 1.300. Toda vez que eu tiver um gráfico, tá? Eu pego o meu somatório da minha frequência simples, divido por 2 e daí eu encontro o lugarzinho que está localizado aquela mediana. Observando sempre,
Se aqui for par, ó, eu vou usar os dois do meio. Então, eu tenho 35 para cada lado. Então, o último aqui é a 35ª posição. E o primeiro aqui é a 36ª posição. Então, basta eu somar esses dois e dividir por 2. Seria este o raciocínio, tá? Então, assim, não tem como a gente fazer todas as questões. O que eu posso solicitar para vocês é que vocês assistam o vídeo todo, porque ele vai auxiliar em outras questões. Por exemplo, me pediram a questão 6. A questão 6, a pergunta é diferente dessa questão aqui. Nessa questão, eu quero o salário médio dos funcionários. E na questão 6, fala da quantidade de moradores naquele bairro. Então, a pergunta é diferente. As outras questões que também me solicitaram, a questão 11 e tudo, deem uma olhada nos vídeos para ver se esclarece algumas coisas, porque a explicação que eu dou aqui, ela não é só desta questão. Ela serve para outras questões. Eu tenho que olhar algumas vezes, se necessário for, para ver se eu consigo absorver esse entendimento. Porque eu resolver a questão e tu ir lá copiar, não significa que tu entendeu o conteúdo. Então, a gente tem que parar com essa mania ou com esse faz de conta que eu ensino e tu aprende, que tu vai lá no vídeo e olha só a questão resolvida. Não, eu tenho que olhar o todo, porque eu tenho que entender a explicação de como, porquê, aonde, ok? É isto que eu tenho para dizer para vocês, porque é a forma que eu tenho de auxiliar vocês neste momento que a gente está vivendo, ok? Então, por hoje seria isto. Quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. E um abraço para vocês e até mais!